Pessoal, bom dia a todos. É um prazer novamente estar com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre um novo conteúdo, a nova China. Eu dividi aí em duas partes. Vocês podem acompanhar aqui, beleza? Mas antes, eu quero convidar vocês para o nosso drive-thru, né? Drive-thru que vai acontecer aí no próximo dia 29 de outubro, ou seja, próxima quinta-feira, tá certo? Então eu conto com a presença de todos vocês. Será de extrema importância a participação de vocês nesse momento aí da escola, que vai ser o drive-thru, onde vocês vão poder tirar, receber o livro 4, né, o livro didático, livro número 4, e também receber o relatório de desempenho, né, de vocês durante essas aulas remotas, né? Aí vocês vão ter uma ideia de como estão se saindo, tá certo? A gente sentou aí essa semana junto com os professores para fazer uma avaliação aí por disciplina da situação de vocês. Então, vamos lá, vamos para o que importa. É China, né? A nova China. Por que nova China, pessoal? Porque aí, a China ela até 1970 era uma. Hoje ela é outra, totalmente diferente. Do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, continua sendo a mesma, né? Com um regime comunista, restringindo liberdades, né? É um país, né, bastante ali autoritário, né? Diga-se de passagem. Porém, teve algumas mudanças aí recentes, né, na sua política externa, né, na sua economia. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Mas iniciando aqui está a localização da China, vocês podem ver, né? É banhado por esse oceano aqui, Oceano Pacífico. E aqui é o território que vocês podem ver aqui da China, beleza? Bem tranquilo isso aqui. E aqui, pessoal, vocês conseguem ver esse território, né, com um mapa bem mais moderno. E você consegue enxergar que é um território muito grande. Inclusive aí, como vocês podem ver, é o terceiro país, né, mais extenso do globo em tamanho, né? Então, um país muito grande e que tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. É o país mais populoso do mundo. Então, além de ser o terceiro maior em extensão territorial, é o país mais populoso do mundo. Diz cerca aí, por exemplo, de cada 5 habitantes do planeta, ele é chinês, proporcionalmente. A China, pessoal, é dividida em 5 grandes regiões geográficas. Assim como o Brasil também é dividido, por exemplo, pelo IBGE, Norte, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste. Lá nós temos a Manchúria, a Mongólia Interior, fica logo abaixo da Mongólia, que é um país, a China do Leste, o Tibete e Xianqing. Então, essas seriam as 5 grandes regiões aí geográficas da China. E como é a disposição do relevo? Tem que estar vendo um aspecto geral aí sobre a China, né? Um aspecto físico. Como é o relevo? Como são as planícies? Ocupam quase toda a parte leste do país, com altitudes inferiores a 200 metros. Aí eu posso mostrar aqui para vocês, olha. Parte leste do país aqui, olha. Isso aqui é a parte leste do país, pessoal. Então essa parte leste aqui, olha, é praticamente aí por, né, uma planície, né? Você pode ver aí pela cor, verde, significando que tem menos de 200 metros de altitude. Ok? Temos os planaltos, pessoal, que ocupam mais a faixa central, né? Noroeste e Nordeste. Posso mostrar para vocês também. Tá aqui, olha. Deixa eu pegar aqui com outra cor, porque aí você já pode analisar direitinho com outra cor os planaltos. Tá aqui o roxo. Então aqui você pode ver essa parte central aqui de Planalto, beleza? A parte Nordeste, desculpa, e a parte Noroeste. Então aqui são planaltos. Como aqui você pode ver que é o Planalto do Xinjiang, beleza? Então tranquilo. E por último, temos as montanhas, né? Montanhas, que é o maior conjunto de montanhas do país, está na porção sudoeste, onde se erguem elevados planaltos, com grandes cordilheiras, que a gente pode ver nessa região aqui do Himalaia, né? Olha aqui, ó. Essa região aqui é a região montanhosa, ok? Então bem tranquilo isso aqui, dando continuidade,
Aqui mostra mais uma vez o relevo, é outro mapa que vai mostrar justamente o que a gente já viu no outro mapa, que é até melhor, né? A resolução do outro mapa. Deixa eu ver aqui. Temos aqui outro mapazinho mostrando esse relevo, tá certo? E aí a gente vai ver o clima. Saímos um pouquinho do relevo e vamos para o clima. O clima da China, pessoal, sofre influência de 4 fatores principais. A gente destaca a continentalidade, que é a distância em relação ao mar. A latitude, que é a distância em relação à linha do Equador. A altitude, que é a altura, né? Em relação ao nível do mar, né? Qual é a altitude em relação ao nível do mar? A altura em relação ao nível do mar. E os monções, que são ventos que ocorrem aí nessa região de acordo com a sazonalidade, ou seja, de acordo com as estações do ano. Então esses 4 aí conjuntos aí de fatores influenciam o clima nessa região, beleza? Aí temos aqui essa região aqui que chove menos de 200 milímetros anuais, que é a roxinha. Nós temos aqui a vermelha aqui, quase vermelha, que chove mais de 2.000 milímetros ao ano. Temos os ventos de monções, que são essas setinhas aqui, olha. Deixa aqui para vocês as setinhas. São os monções de verão que influenciam nessa região e etc, beleza? Pessoal, aspectos humanos. Então vamos lá. É o país mais populoso da Terra, a gente já falou sobre isso. Tem mais de 1 milhão de pessoas e atualmente as taxas de crescimento, né, vegetativo vem decaindo. Ou seja, o que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de nascimentos e de óbitos. Então esse crescimento geralmente era muito alto, nascia muito mais pessoas do que morriam. Então vem caindo, vem nascendo menos pessoas e morrendo, né? Essa relação aí ficando um pouquinho menor. Então esse crescimento, em vez de estar sempre elevado, nos últimos anos vem decrescendo. A taxa de natalidade vem diminuindo, ou seja, o número de nascimentos de crianças. Olha aqui, um intenso crescimento, vou pegar até a setinha aqui, para vocês acompanharem, setinha não, o laser, né, para acompanhar. Um intenso crescimento da população chinesa vem sendo controlado desde 79, com a política que estabeleceu o limite de um filho único. Então, o crescimento era muito alto chinês, o crescimento vegetativo, o crescimento populacional também. Então, o que aconteceu? Houve um controle imposto pelo governo de estabelecer o limite para o casal ter apenas um filho. E aí, né, quem fosse contra isso aí, poderia até pagar, né, com a própria vida, tá certo? Então era um regime bem... Isso aí fez com que o crescimento vegetativo caísse. Essa política do filho único hoje não funciona mais, não existe mais na China, tá certo? Mas aí teve esse controle. Num país onde predomina a população rural, ainda hoje, e o trabalho masculino é mais valorizado, tornaram-se comuns os casos de infanticídio feminino, o que provocou um desequilíbrio na distribuição da população por sexo. A gente viu aí uma questão de morte de crianças femininas. Então, realmente uma situação bem séria que ocorreu aí na China. Pessoal, a densidade demográfica, o que é isso? É a distribuição da população pelo território. Então, lá são 135 habitantes por quilômetro quadrado. Quando você pega esse 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, divide o tamanho do país, pelo território, você encontra esse valor aí, né? Mas há locais de baixa ocupação humana, né? Como nas regiões montanhosas do Tibete e nos desertos de Xinjiang. Então essa distribuição não é igual, não é igualitária. Você pode ver que nessa região aqui, olha, vou até pegar aqui o lápis, a caneta, nessa região aqui todinha, a densidade é elevada, né? As pessoas vivem muita gente aí nesse local. Já nessa outra região, que é uma região mais montanhosa, aí já diminui essa densidade demográfica. Aqui são as famosas, né, muralhas da China, um ponto aí visto como uma das 7 maravilhas do mundo. O deserto de Gobi, muito conhecido na Mongólia, fica próximo ali da China, faz divisa com a China, esse país. Também o deserto de Gobi atravessa a China, é um dos maiores desertos do mundo. Pessoal, vamos lá, continuando. Com as campanhas de limitação do número de filhos por casal, surtiu efeito. A taxa de natalidade caiu quase pela metade durante a década de 70. Olha que coisa. Você vai analisar aqui, a gente pode ver como era a evolução da pirâmide etária. Em 50, tá?
era essa pirâmide aqui, ó, em 50. E a de 2005, você pode ver que a taxa de natalidade, ela chegava aí, né? Era um pouco mais elevada aqui embaixo, ok? E aqui não, aqui já mudou, né? O ponto mais largo da base, nesse primeiro aí de 1950, era justamente as primeiras faixas aí, tá certo? Nesse não, o mais largo é aqui, olha. O mais largo é aqui, essa região aqui de adultos, né? Pessoas adultas, a de crianças baixou em relação a de adultos. E aí também tem a questão da passada de idosos, né? Que vem caindo também, vem caindo aí nos últimos anos. Pessoal, embora a economia esteja crescendo aceleradamente, o país ainda é pobre. Então, quem se engana, quem acha que a China é um país riquíssimo, que a população vive bem, isso é engano. O país tem uma economia forte, muito forte, né? Mas aí com a mão de obra muito barata, com um trabalho muito, sem direitos trabalhistas. Então, é uma situação complicada. A população ali, grande parte, vive na pobreza, né? Por exemplo, lá tem altas taxas de analfabetismo, sobretudo entre as mulheres, altas taxas de mortalidade infantil, e a China ainda é um país essencialmente rural, típico de países que não são países desenvolvidos. Então, a maior parte dos seus habitantes ainda vivem, por mais que a China tenha se desenvolvido nos últimos anos, né, mas a maior parte ainda vive, né, em pequenas aldeias, em pequenos campos, etc. Aqui uma imagem, né, do agricultor chinês, do povo que vive no campo, lá na China, né? Pessoal, em termos percentuais, a parcela de habitantes nas cidades está entre as mais baixas do mundo, mas o país tem a maior população urbana mundial, com mais de 350 milhões de pessoas, porque lá o número de habitantes é muito alto. Então, mesmo tendo uma taxa da população vivendo mais no campo, a população que vive na zona urbana é a maior mundial. Porque o número de habitantes lá é de outro planeta. Por exemplo, o Brasil é o quinto maior país do mundo, né, em extensão territorial. Nós temos pouco mais de 200 milhões de habitantes. A China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. É um número esmagador, né? As maiores cidades são Xangai, tá certo? Beijing, Tianjin e Shenyang. E vejam só que nem a capital está aqui, né? Entre as maiores. Pequim não está entre as maiores cidades. Cidades chinesas, tá aí algumas imagens, vocês apreciarem, tá certo? As cidades chinesas. E aí a gente finaliza, pessoal, com a pesquisa. Faça uma pesquisa sobre as principais características físicas da China. Então você vai fazer um resumo aí do que a gente falou. Pode precisar alguns dados a mais, colocar no caderno aí e me enviar. Prazo teria 25, domingo, no máximo até as 12 horas. Então é isso, pessoal. Reforço o convite para que vocês possam estar conosco no Drive-Thru, dia 29. E qualquer dúvida, qualquer coisa, estamos à disposição, tá bom? Então, até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.